Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Equipe F, analisando os jogos que aconteceram neste final de semana da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo sobre o empate do Flamengo com o Vasco, a derrota do Corinthians para o Sport e a vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza por 4-1. Vamos acompanhar aí. Na segunda colocação, Lamine Yamal do Barcelona. Em terceiro lugar, quem que ficou em terceiro mesmo, Fabrício? Zé Elias. O Vitinha, outro jogador do Paris Saint-Germain. Em quarto, Salah. E em quinto, o Rafinha, que estava entre os cotados para levar a bola de ouro, acabou sendo top 5, mas apenas na última colocação do top 5. Pascoal, você já imaginava que o Dembélé fosse levar o prêmio, mas acho que todo mundo pensava que o Rafinha fosse estar mais bem colocado, né? Eu pensei que o Rafinha fosse ficar entre os três primeiros. Imagina isso. Eu também. Porque Yamal é um assombro de jogador. Eu acho que a temporada que vem ou vai ser do Yamal, eu não sei quem pode concorrer com ele, porque ele faz coisas incríveis no futebol. Ele ganhou o prêmio dos mais jovens. O ano passado, a temporada passada também ele já tinha vencido como mais jovens. Eu achei a ideia de ter duas festividades para jogadores, uma da FIFA e a outra da Bola de Ouro, do Ballon d'Or da França, eu achei que é interessante, porque você pode ter, de repente, alguém escolhido de maneira diferente em outro lugar, aqui um, outro aqui, ali o outro. Vale muito, né? Porque alguns jogadores se destacam mais, né? Claro, tem o viés de você olhar para o futebol de um jeito e de futebol de outro. Existem muitas alternativas e nem sempre há unanimidade em todas essas votações. Mas o Dembélé fez uma temporada espetacular. Merece todos os elogios e o prêmio de melhor jogador. Ano passado, Tetra, havia ali a controvérsia do Rodri levando o troféu, especialmente para nós brasileiros que imaginávamos o Vini Júnior conquistando este prêmio. Depois ele viria a conquistar o prêmio da FIFA, melhor do mundo pela FIFA. Dessa vez parece que a polêmica vai ser menor, o prêmio parece bem entregue, né, Tetra? Muito bem entregue. E eu vou te falar que esses três primeiros colocados, até o quarto, eu não daria para o Rafinha melhor do mundo, não. Eu não daria. Sem patriotismo, sem nada. Torço por ele, é muito bom jogador, mas não daria. E eu acho que a colocação dele, na minha opinião, tá boa. Porque os que estão na frente dele, eu acho que jogaram mais. Então, assim, eu vejo o Salah, né, que está sempre ali, chegando próximo, que é um jogador que para mim é de um nível altíssimo e sempre se destacando no Liverpool e campeão da Premier League, porque não joga numa seleção com o status que tem a França, né, que tem as potências do futebol europeu. Então dificulta para ele, né, nessa competição. Mas eu acho que está muito bom. Vitinha jogou demais, Salah jogou demais, foi artilheiro de novo pelo Liverpool, numa competição que eu acho que é a mais forte, que é a Premier League, e ele sempre ali se destacando muito, né? E o Yamal é um fenômeno que, com certeza, mais na frente, mantendo esse nível, vai virar primeiro. O Zé Elias ficou emocionado porque alguém ali do pedaço dele subiu ao pódio. O Vitinha, um volante cotado entre os melhores do mundo. Valorização da categoria, Zé. Mas eu acho que assim, é sempre válido. Você tem um jogador que faz o gol lá na frente e tem um cara que segura lá atrás, né? Controla o jogo, que faz essa bola chegar até os pés do atacante. No futebol ninguém ganha sozinho. Então, o Vitinha jogou demais, né? Jogou demais. Se você pegar aí as finais, os jogos importantes, ele pega a bola lá de trás, ele sai com o jogo. No jogo da final da Champions League, tem um jogo que ele pega a bola do meio, lá nos pés dos zagueiros, ele leva o campo inteirinho, praticamente faz a jogada e sai o gol. Realmente é legal, é interessante porque nos últimos anos as pessoas, né, têm olhado para esse lado também, né? O ano passado foi o Rodri, esse ano aqui o Vitinha. Eu espero que possam reconhecer o trabalho também dos defensores, dos meio-campistas, porque o futebol é feito de 11 jogadores, né? E só dar uma... Se você me permite, claro. Eu não tenho a minha memória já não é mais a mesma. Mas eu lembro que quando o Neymar saiu do Barcelona,
o presidente do Barcelona falou assim, nós não precisamos do Neymar, nós temos o Dembélé aqui. E Foi virou isso, não alvo foi? de chacota, né? Foi isso, não foi? Foi exatamente E isso. hoje Dembélé ganha com o melhor do mundo. Um dos prêmios aí mais cobiçados pelo Neymar e não conquistado por ele na carreira. O Neymar ganhou muita coisa, mas o prêmio de melhor do mundo ele não conseguiu ganhar ainda. Quem sabe, cada vez mais improvável, mas nunca se sabe. For Esporte, daqui a pouquinho, é difícil, né, Zé? Eu estou dizendo assim, vai que uma hecatombe, Copa do Mundo, cada vez mais improvável, mais difícil de imaginar mesmo. Vai ficar um mês fora. Por baixo, né? Sim, coxofemoral, né? Grau 2, um mesinho no mínimo, mas isso para o cara voltar a fazer atividades no campo e tal, né? Então, 45 dias por baixo, né, Zé? E o Santos se virou bem ontem sem o Neymar, conquistando uma vitória num clássico, derrotou o São Paulo por 1-0. Fora Esporte, daqui a pouco a gente vai falar de outro clássico do Grenal, que teve todos os ingredientes possíveis para ser um grande jogo. Emocionante, pelo menos foi. A gente volta já. De volta com a equipe F, como prometido, o primeiro assunto, o Grenal que teve de tudo. Bom, um jogo que tem 3 pênaltis, 2 expulsões. O jogador faz o gol, se machuca, quem entra no lugar faz outro gol, participa de um segundo gol e comete um pênalti infantil na última bola. Nesse pênalti, para o Colorado empatar, a bola dá na trave no rebote. O Borré, que havia invadido a área, se ele faz o gol ia dar uma confusão, Pascoal, porque ele tinha invadido a área. Ele estava com os pés na meia-lua da grande área. Iam ter que anular. Será? Que grande jogo. Se não foi tecnicamente um primor, em termos de emoção, Tetra, difícil comparar. Nessa rodada não teve nenhum que chegasse perto. Eu tô com medo de aí nesses melhores momentos o árbitro dar outro pênalti, hein? Vamos tomar cuidado, vamos falar rápido, vamos tentar comentar rápido. O Marcelo estava querendo dar pênalti, senão ele vai dar outro pênalti. Não, misericórdia, né? Eu não sei a opinião dos companheiros, eu e Zé Elias, ontem a gente estava no nosso equipe F de domingo e nós falamos aí, esse primeiro pênalti foi um absurdo, né? Principalmente o primeiro pênalti, mas a gente vai discutir sobre isso. Agora, falando do jogo mando de campo do Internacional, né? 2 anos e meio quase que o Grêmio não ganhava do Inter. Esse é o segundo pênalti, que a gente vai discutir. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Eu sei que o Pascoal vai discordar, mas eu tenho a minha opinião. E o Grêmio, cara, não se acovardou, não. Foi pro jogo. O jogo foi muito equilibrado. O Internacional, em alguns momentos, teve propôs o jogo mais, estava jogando em casa, teve mais a bola, principalmente no primeiro tempo. Mas, assim, o Grêmio, com a entrada aí do Ilha, que deu assistência, Marcos Rocha liderando lá na parte de trás também, o Arthur, que acabou sendo expulso acertadamente, acho que foi uma entrada mais forte, no meio dá mais qualidade, e usou o banco de reserva humano, né? O garoto entrou com 45 segundos, né? Que ele estava no campo, ele pega essa bola e arranca, a Juventude vai para cima, faz o gol que dá a vitória. O Grêmio passa o Internacional na tabela, o Grêmio vence depois de 2 anos e meio, o Internacional mais uma vez oscilando demais e culminou na queda do Roger Machado. Poderia ser do outro lado. Se o Inter ganha o jogo, poderíamos estar falando do Mano aqui. Então, assim, o Grenal é isso, é o clássico para mim de maior rivalidade no futebol brasileiro. Tem de tudo, acontece de tudo, sempre tem algo diferente num Grenal, mas assim, teve esses lances polêmicos, mas eu acho que teve jogo também. Claro que as duas equipes estão devendo muito, mas foi um Grenal com emoção, também com os gols todos que saíram no jogo, Plihal. Eu falei de tudo que aconteceu, ainda teve a entrada do Alisson, como relembrou o Zinho, e com 45, 50 segundos
partindo de antes do meio-campo, Zé. Jovem jogador, criado na base do Grêmio, fazendo um gol super importante. E aí o último lance da partida, aí realmente é para matar todo mundo do coração, Zé. Pro treinador cair isso aí. Isso é o que derruba o treinador, né? Mas eu acho que ele já tinha caído já faz tempo, já, viu, Pascoal? Só faltava anunciar? Nos últimos 7 jogos do Internacional, 6 derrotas e somente uma vitória. Ele já estava com aviso prévio já, tanto Tomou é que... mais gol que o Sport neste recorte de 7 jogos. Tanto é que, por exemplo, o D'Alessandro, antes do jogo, já falou, não dá para garantir, não sei, vamos esperar o Grenal. Não tem sentido, já não tinham mais confiança nele. E outra, você não dá uma entrevista antes de um Grenal e falar, vamos esperar o próximo jogo. Isso aí não existe. Ou você acredita ou você não acredita. Né? Mas é o sistema do nosso futebol brasileiro, né? Quando o diretor vem a público e dá muita satisfação, não... Mas esse não é um caso extremo, Zé? Esse não é um caso que não tem mesmo como segurar? Não tem. Eu acho que eles demoraram para fazer isso. Eu acho que eles demoraram. Eu falei ontem aqui, volto a falar, o Roger para mim é um ótimo treinador, mas em todos os clubes que ele passou, ele começa um ótimo trabalho, começa a fazer um ótimo trabalho, chega um determinado momento do trabalho dele que ele não consegue mais tirar dos seus jogadores aquilo que precisa para mudar a chavinha. E nem a questão tática. Né? Se você observar e analisar a equipe do Internacional nos últimos jogos, era sempre a mesma coisa e o Inter com problemas seríssimos. Né? Não conseguindo jogar, tomou um passeio do Palmeiras aqui de 4-1. E 4 gols no primeiro tempo. No primeiro tempo, os primeiros 20 minutos. E mesmo assim continuou praticamente com a mesma forma de jogar. Tentou mudar algumas peças, mas o jeito de jogar era praticamente o mesmo. E aí fica difícil, né? Fica difícil você sustentar esse trabalho. Se você não olha para frente e não consegue vislumbrar algo que ele vai melhorar o time, ou estou perdendo, mas estou ganhando, estou jogando bem, mais ou menos igual o Fortaleza quando estava na situação na zona de rebaixamento, disputando a Libertadores, mas você via ali chances, time bem, aí tomava um gol de bobeira, perdia o jogo. Aí quando sai da Libertadores, ele continua jogando bem, aí sobe e disputa a Libertadores no ano seguinte. Não era o caso do Roger no Internacional. Aí ele começou muito bem, depois teve sérios problemas. Ontem, quando ele toma o terceiro gol, o Grêmio estava com um homem a menos. O Grêmio estava com um homem a menos. O Juninho vai na bola, dá uma borrachada na bola, tira a bola dali, né? Mas o Juninho e o Vitão? O Vitão que vai dar o Vitão vai correr para não cercar. Não, quando o Juninho... No gol do Alisson, no terceiro gol, ainda estava 11 contra 11. 11 contra 11? Foi aos 28 a expulsão do Arthur. Desculpa. A impressão que eu tinha é que... 11 minutos depois. 11 minutos depois, mas... O Juninho tinha que ter tirado aquela bola, Zé. A bola do zagueiro tem que tirar, ele tem que dar uma borrachada, tirar o perigo, ponto. A bola não saiu. Perdeu, vem o Vitão e curta o espaço do cara. O Juninho não conseguiu. Beleza, Pascoal, o Juninho não conseguiu. Agora, o que o Vitão fez... Não dá. Como diria meu avô, vem de fasto. Não dá. Vem de fasto, que vem de macharré. É que é um jogo, né? Tá difícil ali e tal. E na ajeita com o pé esquerdo? Então, por isso que eu tô dizendo. Dá o pé esquerdo bom do cara. Por isso que eu tô dizendo. São coisas de formação. São coisas de formação do atleta. A formação do atleta, você tem determinadas situações que você posiciona o corpo. E o Alisson, ele faz um controle no último toque que ele ajeita, né? Antes desse toque, ele controla errado a bola. Eu estava na redação, falei, nossa, ele controlou errado essa bola. Aí ele tem o tempo ainda necessário de pegar a bola, ajeitar o corpo, dar o tapa, e aí o Vitão vira o corpo e fala assim, vai, chuta. Aí ele vai lá e só dá um tapa. Golaço. Quando ele dá o pé com a direita, repara, quando ele dá o pé com a direita aqui, o Vitão vem com o pé direito, vem no pé direito dele. Abriu todo o espaço. Porque ele errou o controle, né? Ele errou o passe ali, ele errou o último toque ali. Aí ele teve que se ajeitar para poder puxar para a esquerda. Aí o Vitão... Coisa básica, como eu estou te falando. Mas, assim, o que vale para mim, né? Eu acho que grande jogo, as duas equipes tentando jogar, mas já dá para ver que o William é diferente, mesmo com uma certa idade. Estreia muito boa. É diferente, vai ajudar muito. Participação efetiva, né? Em gols. Vai ajudar bastante. O Arthur no meio campo está começando a ganhar corpo, querendo começar a ganhar ritmo. Mas é balela e tal. O que o Marcos Rocha fez... com o Noriega. Né? Antes você via algum jogador que pudesse fazer isso com o Noriega? E acabou de chegar, né? Não, acabou de chegar. E jogou bem também, né? Jogou bem, usou experiência. Faixa de capitão, usou experiência, liderança.
Né? Então, assim, algumas peças são fundamentais. É o que eu sempre falo. Olha o William aí, imagens só do William aí que você chamou a atenção. Para você construir uma boa equipe, você tem que ter suas referências em campo. E parece que o Grêmio agora tem referências em campo. Situação tá ruim, joga no Arthur. Arthur, não estou conseguindo. O William se aproxima. E o Carlos, né? Que fez o primeiro gol também, um pivôzão lá na frente. Espero que o gremista, né, Tetra, só lamenta que ao mesmo tempo que chegaram esses reforços que já de cara respondem positivamente, Balbuena e o Bright White tiveram lesões sérias e não jogam mais na temporada. Quer dizer, meio cobertor curto, você consegue resolver de um lado, mas o outro continua descoberto. Para opções, né? Mas como o Grêmio está preocupado só com o Brasileirão, esses atletas que entraram em campo ontem, né? Eu acho que o Mano e a vitória no Grenal, eu joguei muitos Grenais e assim, muda o ambiente, a confiança aumenta, o que precisa é agora manter isso. O próximo jogo é contra o Botafogo, jogo atrasado no meio de semana, na Arena do Grêmio, e depois o Vitória também na Arena, ou seja, 2 jogos na sequência em casa, um jogo da rodada atrasada. É o momento do Grêmio aproveitar essa vitória, esse bom ambiente, o torcedor acreditar mais. A gente está vendo aí o William, como eu destaquei lá, o meu destaque inicial foi esse, pena que ele sentiu aí nesse momento um pouco, né? É um jogador que tem que ter o cuidado, tem que controlar essa minutagem dele, importante ele estar com uma sequência de jogos que a tendência é ele melhorar e o time melhorar com ele. E os outros atletas, né? Mas eu volto a dizer, a vitória no Grenal traz uma confiança, traz um ambiente muito bom. Eu sei que Porto Alegre respira esse clássico, mesmo quando eles não jogam um contra o outro, sempre tem Grenal, né, Pascoal? Tem Grenal todo dia. Todo dia tem Grenal. Todo dia. Então, assim, é importante agora aproveitar isso, o Grêmio, para uma sequência, para não olhar lá para trás, para a turma de trás, olhar para frente, para que o Grêmio possa, pelo menos, garantir uma vaga na Sul-Americana. O desfalque já para a próxima rodada, no ataque, não tem muito como resolver, porque o Carlos Vinícius se machuca ontem, né? E o André, que entrou bem, tirando o pênalti infantil cometido no finalzinho ali, ele faz um gol e tem participação no gol do Alisson, ele que toca a bola para o Alisson, ele recebeu cartão amarelo também e está suspenso do próximo jogo. Os 2 atacantes mais centrais, sem contar o Arthur expulso, estou falando ali na posição de centroavante, o cara que bota a bola para o fundo da rede, o Grêmio com carências para a próxima rodada. Zinho, a audiência da televisão é rotativa, como a gente dizia antigamente no rádio. A gente quer te ouvir. Bernabé aí. Nada. Já chegou caindo. Tem que dar um troféu para ele, né? De ator. Porque você vê, assim, a minha análise, que eu digo, os caras do VAR ali tem que ter alguém que, ou como o Zé Elias já falou, e eu concordo, bota esses caras para jogar, faz um torneio, leva algum ex-jogador lá para conversar, para bater um papo, para ajudar. Porque esse lance, o Bernabé, ele sente que o atleta adversário deita para o carrinho e ele já pisa, já bota o pé de apoio na frente, ele não vai com o pé para a bola, não. O Bernabé não vai com o pé para tentar pegar a bola. Ele coloca o pé na frente antes para esperar um contato, que o jogador do Grêmio, o Noriega, é malandro, que recolhe a perna. Para mim, acho que nem encostou, né? Então, assim, é um absurdo. E o VAR chama e acaba induzindo o árbitro aí num erro junto. E o árbitro não tem a personalidade de manter, né, a marcação de campo, porque ele não dá o pênalti. E o VAR que faz essa lambança. Eu escutei o áudio do VAR desse lance e o Rodrigo D'Alonso, é um áudio super longo, a gente consegue resumir aqui, não precisa ouvir não. O Rodrigo D'Alonso inicialmente também não tinha visto o pênalti. Não tinha visto porque não aconteceu, né? Mas ele viu e reviu, Pascoal, tantas vezes até se convencer de que tinha sido pênalti. Quer dizer, ele errou com convicção e, como disse o Zinho, levou o Marcelo Lima Henrique a também errar. O Marcelo Lima Henrique é experiente pra caramba, também podia ter mantido o que ele viu melhor do que ninguém no campo, porque ele estava em cima da jogada. Não, ele marcou pênalti no campo. No campo ele marcou pênalti.
porque o gesto dele é na marca do pênalti. Né? Vai chamar para revisão, porque aí o D'Alonso, ele não... Não, ele não marcou o pênalti. Não marcou? Eu fiquei com a impressão que... Ele não marcou o pênalti, não. Não, ele não marcou, não. eu tinha a impressão de que ele tivesse marcado. Não. O Marcelo não tinha falado que ia só ficar no VAR? Não, tinha ele se está aposentado, continua ele veio ficando, Zé, aqui. porque... Não, mas ele veio aqui no Bola da Vez dizendo que havia mudado de decisão. Mas e o Klaus, estava onde? O Klaus apitou algum jogo? Não viu. Mas o Marcelo Henrique já apitou alguns Grenais, ele é conhecido ali da... Conhecidíssimo, por sinal. Ele gosta de apitar Grenal. Zé, assim é o O seguinte... pessoal de lá gosta dele também. O lance, eu aprendi desde cedo com o meu professor Luciano do Vale, que falava sempre duas coisas. Ele me falava: Pascoal, você está vendo a televisão ali? Eu falei: estou vendo. Você está vendo? Ó, tem um quadro ali que está a televisão todinha, está vendo? A gente só é a moldura. A gente só faz a moldura. A imagem o pessoal já está vendo. Então a gente só é a moldura. Segunda coisa, não discuta com a imagem. Gente, o Bernabé, ele já vai... repare no lance, ele está dobrando o joelho antes da chegada do jogador do Grêmio. O jogador do Grêmio ainda recolhe a perna para evitar o contato. Então, ele já esperava o contato, que não veio, mas eu não sei de onde o pessoal conseguiu enxergar que houve uma penalidade máxima. Com todo o respeito, né? O VAR no Brasil é um equipamento que funciona como um Atari, né? Uma criança de 10 anos opera muito melhor esse VAR, uma criança de 10 anos, um adolescente de 14 anos e 15 anos, eles operam muito melhor esse VAR do que esses caras lá do VAR. É o VAR intervencionista. Isso aí não existe. Tem um VAR, o do jogo do Corinthians com o Sport, então, se você escutar o VAR, você tem vontade de chorar, não é de rir, você tem vontade de chorar. Tem uma hora que o cara fala assim: não, isso não é falta. Mas... interfere. Ou tem falta ou não tem falta. Porque o choque no futebol é permitido. O contato no futebol é permitido. E isso aí nem contato teve. Agora, do segundo lance, eu tenho a minha versão, que talvez seja diferente. Vamos mostrar então as imagens do segundo lance. Qual é a sua versão, Pascoal? Aproveita e já emenda. Aquilo é pênalti. O braço está muito longe do corpo, ele não está jogando vôlei. Mas o Borré não está agarrando a camisa? Ele não está jogando vôlei. Gente, o futebol tem contato. Mas puxão de camisa não é contato, né? Você ficar com a mão na camisa do cara não é falta. Ó a mão, olha a mão. Ele não está jogando vôlei, ele não vai fazer um corte numa jogada de basquete. Quem está fazendo com a mão ali? O puxão na camisa, Zé Elias, condiciona o movimento do Noriega? Eu acho que sim. Ali porque você tá saltando, ó. Ele está saltando junto com o Borré, aí condiciona. Se ele não estivesse saltando, aí tudo bem, ó. Tá vendo? Ó, ele vai para o salto, acho que ele abre um pouco mais o braço, é natural, isso aí, natural não, né? Não é normal, mas o fato de você ele segurar... Ele tá com o braço ali, gente. Não, é o fato de ele segurar, né, Pascoal? Aí ele pode... O cara isso aí, já fica todo atabalhoado. Eu vou te dizer, porque assim, isso é uma das técnicas que a gente usa para segurar o jogador que às vezes é muito forte na área. Vou dizer um exemplo que tive com o Naldo, que era o jogador do zagueiro. O Vanderlei me colocou para marcar. Ele falou assim: você vai marcar? Eu falei: Vanderlei, eu sou anão perto dele. Eu tenho zagueiro mais alto a jogar pela seleção brasileira. Eu tenho 1,77, ele tem 2 metros de altura. Não, você é experiente. Então, quando ele for subir, ficar próximo dele, dá uma puxãozinha na camisa, você tira o tempo dele. Aí ele vai subir, você entra na frente dele, ele vai perder o tempo da bola. Então, você tem várias técnicas ali. O Borré deu uma segurada, porque ele também passou, né? Ele passou da bola e acabou segurando. Só que aí depois, por exemplo, tem o jogador lá que perde, né? O jogador do Inter, como é que chama mesmo? O Carboneiro. Carboneiro que perde o gol. Que perde o gol, mas ali... Assim, ele viu a barra dele. Ali eu acho que com esse puxão você desequilibra. Não que o braço estivesse no lugar normal, mas eu não acho que seria para pênalti, não. Tetra. Assim... por que eu acho que não é pênalti? Porque se o VAR, no primeiro lance, enxerga um contato, né, no Bernabé, no mínimo ele tinha que enxergar o puxão. Mas o puxão não foi suficiente para tirar o atleta da jogada. Excelente tese. Eu coloco como golaços. Não teve falta coisa nenhuma nesse lance aí, né? O jogador do Palmeiras se machuca sozinho.
Ele O acaba... Everton faz 2 grandes defesas. Na Tentou terceira não salvar, tem como. o Giai ainda se atira na bola, mas não consegue Vai tirar. começar o show do Andrés aí, ó. Não, aí Essa é a ainda o primeira gol do do Sousa. Sousa. O Sousa pega pegou essa... de jeito na bola. Como o Zinho, era gostoso pegar na Bonito bola... também. Era gostoso pegar na bola assim, fala a verdade, Zinho. Bonito. Aí o André já começa com esse Bolazinho, golaço. que não me põe chuta, nem me chuta. Como diria José Silvério, Pedia- a bola pedindo me chuta, ele encheu o pé. Encheu o pé. E aí tem mais, né? Ele faz mais um, outro golaço. Dá uma olhada. Mas que não põe nem força na bola. Não, ele dá... jeito, bola, né? Ele dá aquela tacada de sinuca que é para evitar a bola subir. Olha que Para evitar a bola subir, ele dá uma tacada de sinuca. Bonito só de ver. botar o efeito. O Palmeiras fez um ótimo jogo no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi bem taco a taco. Fortaleza perdeu força. Lamento, o Fortaleza está num momento Já que foi, hein, é Pascoal? preocupante. Mas, não Pascoal, gostaria de ver o mas, Fortaleza Pascoal, nessa eu situação. não consigo entender o Marcelo Paz. O momento está difícil, está complicado. Aí nada contra. Ele traz o Palermo, que não conhece o futebol brasileiro, não conhece... E não tem nenhum histórico rico Não tem como treinador. histórico, não tem nada. Traz o Palermo. Sério. Foi o segundo jogo do Palermo, né? Foi. Sim. E a agora o primeira próximo é- derrota. E tem a obrigação já no próximo jogo aí de conquistar os 3 pontos, né? Tetra, querido, muito obrigado pela companhia. Amanhã estaremos... O Flamengo rescindiu nesta segunda-feira o contrato do atacante Felipe Teresa, jogador do Sub-20 do clube. Ele foi o autor do gol do título do Mundial da categoria em 2024, quando a equipe era treinada por Felipe Luiz. O vínculo era até julho de 2026. A decisão partiu do clube e tem a ver com uma insatisfação com a postura do jogador em treinos e jogos. A base rubro-negra está passando por um processo de reformulação nos últimos meses, com a saída de diversos atletas. A informação foi dada inicialmente pelo perfil Flazoeiro e confirmada pelo GE. Felipe Teresa tem 19 anos e 25 jogos neste ano, com 5 gols. Ele entrou no segundo tempo da vitória do Flamengo nos pênaltis sobre o Barcelona no Maracanã. Nas últimas 2 partidas, ficou apenas no banco. Mesmo sendo mais experiente, o jogador perdeu espaço para os outros mais jovens. No ano passado, o atacante chegou a ter uma chance no time profissional na partida contra o Grêmio no Brasileirão, quando entrou no fim e fez um gol. Depois disso, foi utilizado somente na equipe alternativa do Campeonato Carioca e não subiu mais. Teresa chegou ao Flamengo em 2022, aos 15 anos. Ele chamou a atenção ao se destacar no Campeonato Paulista, jogando pela Inter de Limeira.